Bom, nós precisamos entender que estamos numa era extremamente pródiga, vertiginosa, fascinante do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista digital. A era da inteligência artificial, a era dos computadores, a era da aviação, a era das microcirurgias, a era do deslumbramento do átomo, da percepção de partículas subatômicas. Agora, nós temos de entender também que estamos na era da ansiedade, na era do estresse, na era do consumismo, na era das pessoas que têm medo de mapear seus fantasmas mentais e de fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo. Portanto, nesta era de estresse, precisamos conhecer os bastidores da mente humana, pelo menos um pouco, para sermos pais melhores, professores mais efetivos, formadores de pensadores e não repetidores de informações. Seres humanos que tenham qualidade de vida, amantes que sabem irrigar o seu romance e não sejam predadores do seu parceiro ou da sua parceira, marido ou esposa, namorado ou namorada. E vamos, então, conversar um pouco sobre a ansiedade. Infelizmente, no mundo todo, os pais estão agora desesperados. Antigamente, eles tinham dificuldade de admitir que perderam o controle dos seus filhos. Mas hoje, frequentemente, eles não conseguem estimulá-los a serem calmos, tranquilos, a elaborarem experiências, a serem protagonistas da sua própria história, a lidarem com perdas, fracassos e crises. Estamos diante de uma geração rápida, urgente, hiperconectada, mas desconectada de si mesmo. Uma geração que não sabe proteger a sua emoção, que a sua mente tem sido terra de ninguém. E infelizmente isso não apenas tem atingido crianças e adolescentes, mas os adultos frequentemente fazem seguro, algum tipo de seguro quando tem recursos. Por exemplo, se tem um carro, faz um seguro de carro, seguro de casa, seguro empresarial. Mas você tem seguro emocional? Você sabe proteger a sua emoção? Você consegue escrever os capítulos mais importantes de sua vida nos momentos mais difíceis da sua história? Por não aprendermos a desenvolvermos ferramentas para prevenir transtornos psiquiátricos, nossa mente tem sido estressada frequentemente por essa sociedade hiperestimulada. A hiperestimulação é um problema. Por exemplo, o excesso de smartphone. Há pesquisas que dizem que desde o primeiro ano de idade as crianças se expõem a telas digitais e acalmam-se diante dessas telas. E os pais acabam utilizando essa ferramenta toda vez que a criança está estressada, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem saber que a intoxicação digital pode gerar uma hiperestimulação e pode patrocinar a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar sem gerenciamento é um grande problema, tanto para crianças e adolescentes como para adultos. E não apenas a intoxicação digital, o excesso de informações. No passado, o número de dados dobrava-se a cada 200 anos. Hoje dobra-se a cada 1 ano. Vejam bem, um jornal como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo ou The New York Times tem mais informações que um ser humano médio adquiria durante toda a sua vida, ao longo de 50 ou 70 anos, há séculos atrás. Agora, esse excesso de informação que crianças, adolescentes e adultos têm sido exposto não é inocente. Existe um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória, que arquiva tudo sem autorização do nosso eu, que representa a capacidade de escolha, a autodeterminação e a consciência crítica. Nós não havíamos estudado esse fenômeno, nós não sabíamos que dentro de nós, lá no âmago do nosso cérebro,
a um biógrafo não autorizado que está escrevendo todos os dias, está registrando todos os dias, aliás, a cada momento, cada pensamento perturbador ou cada pensamento lúcido, cada emoção angustiante ou cada emoção prazerosa, cada ideia que liberta o ser humano ou que o aprisiona, por exemplo, dizendo que ele não tem capacidade para se reinventar, para conquistar pessoas, para superar os seus limites e falsas crenças. Portanto, há um biógrafo que está a cada momento escrevendo os capítulos mais importantes de suas vidas, mesmo nos dias mais tristes da sua história. Muitos não querem uma biografia não autorizada, porque acham que pode depor contra a sua história, não ser completamente verídico os fatos. Mas o verdadeiro fato é que todos os dias você tem um biógrafo não autorizado. Seus filhos e seus alunos também estão formando os capítulos básicos da matriz da sua personalidade. Portanto, qualificar os nossos pensamentos, dar um choque de lucidez em cada ideia angustiante, reciclar cada emoção tensa, é um dever solene do eu para pilotar bem a aeronave mental, do eu como gestor da nossa emoção, do eu como protagonista da nossa história. Mas, infelizmente, no mundo todo, o eu é mal formado. As escolas são excessivamente cartesianas, embora os professores sejam os profissionais mais importantes do teatro social, o sistema educacional mundial é racionalista, cartesiano, ou seja, ele pauta pelo fenômeno linear, lógico, bateu, levou, estímulo e resposta, mas que não dá condições para que o eu se torne seguro, líder de si mesmo, impugnando cada pensamento que é um lixo mental e, como eu lhes disse, cada emoção que imprime dor, angústia e autopunição. Que escola? Aonde estão as escolas e universidades que ensinam o eu a ser protagonista da sua própria história? Aonde estão as universidades, mesmo entre as melhores do mundo, que não apenas ensinam competências técnicas, mas ensinam seus alunos a não gravitar na órbita do que os outros pensam e falam de si, a não comprar aquilo que não lhe pertence? Aonde estão as universidades e as escolas também secundárias de ensino médio que preparam os seus alunos para filtrar estímulos estressantes? Queridos amigos, é muito importante que a nossa educação deixe de ser racionalista apenas, cartesiana apenas. Deixe-lhe explicar um pouco sobre o racionalismo. René Descartes foi um grande filósofo francês. E ele estabeleceu as bases do discurso do método, usando a matemática como a fonte solene para a produção de conhecimento. E a partir da sua morte, 1650, as universidades, os institutos, os centros de pesquisas começaram a usar, de fato, critérios para produzir conhecimento. Então, não se produz pelo achismo, se faz pesquisas, estabelece os processos, descarta informações que são inverídicas e incorpora-se aquelas que têm fundamento. O racionalismo levou-nos a dar saltos importantes, não há dúvida. A tecnologia do som, da imagem. Veja bem, eu estou dando uma conferência ao vivo para milhares e milhares de pessoas. A tecnologia da informação, a tecnologia da inteligência artificial, os transportes. Mas, queridos amigos, essa tecnologia, todo esse pool de informações que foram patrocinados pelo cartesianismo, ele se mostrou insuficiente para formar mentes brilhantes na era do estresse, na era da ansiedade. As pessoas sabem, por exemplo, detectar falhas quando a torneira está pingando, quando a parede está rachada. Elas sabem que seu motor está tendo algum problema porque está tendo uma vibração inadequada.
Mas às vezes os nossos filhos estão pedindo socorro, os nossos alunos estão angustiados e também o nosso parceiro, nosso marido, nossa esposa, os nossos colegas de trabalho, eles estão traduzindo, não por palavras, mas por comportamentos, que algo não está bem. E, infelizmente, nós não somos treinados, equipados para desenvolver capacidade para entender o que está por detrás da cortina dos comportamentos. Você não deve sentir culpado, você não deve também sentir culpado, pai, professor, executivo, psicólogo, médico, mas nós temos que fazer uma revisão da nossa história de vida. Nós devemos agora ter uma educação que não apenas seja cartesiana e racionalista, mas uma educação que contemple a gestão da emoção. Sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis, celebridades se tornam opacas, cientistas se tornam meninos no território da sua própria mente, não sabem ser contrariados. Uma ofensa estraga o dia, uma crítica estraga a semana. Jovens se tornam encarcerados, dependentes de mídias digitais. Sem gestão da emoção, casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Portanto, a nossa educação tem de passar da era do racionalismo puro para a era da gestão da emoção, da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, da era da simples transmissão de informações do teatro da sala de aula para a era da musculatura do eu como protagonista da nossa própria história. Essa educação, ela vai nos diferenciar e vai nos levar a ter um olho mais profundo, clínico, inteligente, para detectar como eu posso dar o meu ombro para que o outro possa chorar e o outro possa apoiar. Como eu posso também mapear os meus fantasmas mentais, como autopunição, pensamentos perturbadores, sentimento de culpa, sentimento de incapacidade e reciclar esses fantasmas, domesticando-os, ou seja, reeditando as janelas da memória que financiam essas experiências encarcerantes. Portanto, gestão da emoção é muito importante. E você tem de saber que se nós não cuidarmos do processo de gerenciamento dos pensamentos, que é uma das ferramentas vitais da gestão da emoção, é muito provável que nós venhamos a desenvolver traumas, conflitos, ainda que tenhamos tido uma infância feliz e uma adolescência saudável. No passado, nós acreditávamos apenas que as crianças que foram vítimas de traumas, de perdas, de abusos, de conflitos graves, desenvolviam transtornos psiquiátricos ao longo da vida. Hoje, mesmo tendo uma adolescência, uma infância preservada, se nós não aprendermos a filtrar estímulos estressantes, por exemplo, se nós dermos para a nossa emoção um cartão de crédito ilimitado, ou seja, metaforicamente, nós vamos dar tanta importância para uma crítica, para uma rejeição, para uma humilhação, para um bullying, que aquilo se torna uma janela altamente traumática que nos encarcera no único lugar que deveríamos ser sempre livres e não prisioneiros. Quando nós trabalhamos as ferramentas de gestão da emoção, seja na nossa história ou na história dos nossos educandos, filhos e alunos, ou para irrigar o nosso romance, ou até as nossas atividades profissionais, nós vamos perceber que quem tem que gerir a emoção não é ela mesma. A emoção nunca vai passar de 1 ano de idade, ela sempre vai ser imatura e as pessoas não sabem disso. Quem amadurece a emoção é o eu, como piloto da aeronave mental. O eu que deve filtrar estímulos estressantes. O eu que deve impugnar sentimentos angustiantes e incapacitantes. O eu deve ser o trilho para que a emoção tenha inteligência, para que ela possa desenvolver habilidades notáveis como sensibilidade, generosidade, altruísmo, solidariedade. Caso contrário, se um eu, como piloto do veículo mental, for omisso, fraco, frágil, a emoção
vai governar a nossa mente e vai comprar, metaforicamente, aquilo que não nos pertence. Eu tenho certeza que se você for no supermercado, você vai olhar os alimentos se estão dentro do prazo de validade ou se estão com cheiro, com odor putrefado. Você não compraria porque você é um consumidor responsável, mas é quase que inacreditável que nós temos sido consumidores emocionais irresponsáveis. Nossa emoção, ela acaba absorvendo todos os estímulos estressantes do meio ambiente, fazendo da nossa mente uma verdadeira lata de lixo. E cuidado, como ele disse, todos nós temos uma biografia não autorizada, patrocinada por um fenômeno inconsciente chamado RAM, da minha área de pesquisa. Eu tive o privilégio, e falo com muita humildade, de ter produzido uma das poucas teorias da atualidade sobre o processo de construção de pensamentos, os papéis conscientes e inconscientes da memória, o eu como gestor da mente humana e as bases da gestão da emoção para que possamos ter qualidade de vida numa sociedade altamente estressante. E eu estou muito convicto que o biógrafo, o fenômeno RAM, ele vai arquivar todo o lixo mental que nós incorporarmos em nossa psique. Se você é uma esponja que absorve tudo, pode ter certeza, você vai formar uma série de janelas traumáticas. Se quando alguém te critica, ou quando você recebe um não, ou sofre uma perda, você não usa a perda para trabalhar os seus ganhos, caos como oportunidade criativa, crises e lágrimas para escrever os capítulos mais importantes da sua história, se você não atua aqui dentro reciclando o lixo mental, muitas janelas traumáticas ou quilhas serão formadas e pouco a pouco nós vamos perdendo o prelúdio, a alegria, o encanto, a leveza, a suavidade da vida. Às vezes dou conferências para congressos internacionais de direito ambiental e em plateias de brilhantes ecologistas tenho falado sobre a sustentabilidade do planeta cérebro. Nós, pelo menos muitos, são preocupados com o aquecimento global, de não atirar lixos nas ruas, de não deixar o carro ligado desnecessariamente, pouparmos os recursos naturais. Mas eu te pergunto, temos sido responsáveis de preservar os recursos naturais do planeta cérebro? Temos sido responsáveis para preservar a homeostase, o equilíbrio da nossa emoção? Temos preservado a nossa energia, a nossa motivação para viver, se encantar com a vida e fazer dos dias mais tristes os capítulos mais importantes de nossa história? Deixe-me fazer um teste para verificar se você hiperacelerou a sua mente através do excesso de informação, do excesso de atividade, do excesso de mídias digitais. Você sofre por antecipação? Se você sofre por antecipação, você não está sendo um consumidor emocional responsável, porque você está sofrendo por aquilo que não aconteceu, e mais de 90% de todo o nosso sofrimento antecipatório não se materializará. Sofremos inutilmente e gastamos energia vital do nosso cérebro. Você tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Aonde eu dou conferência, seja na Romênia, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, em todos os lugares que eu dou conferência eu faço a pergunta. E grande parte das pessoas sorriem, levantam as mãos, porque elas têm dificuldade de conviver com pessoas lentas. Crianças têm dificuldade de conviver com seus pais quando eles não conseguem acessar o celular adequadamente. Adolescentes criticam os seus professores porque se acham como que deuses. Queridos amigos, vocês têm de saber que é vital que o nosso eu se torne protagonista da nossa própria história. Uma pessoa que não tem paciência, que
quer que todo mundo siga seu ritmo frenético, é porque tem uma mente hiperacelerada. Não é que as pessoas sejam lentas, somos nós que somos rápidos demais. Outro sintoma da síndrome do pensamento acelerado: acordar cansado. Outro, dores de cabeça. Outro, dores musculares, queda de cabelo, transtorno do sono, ou dificuldade de dormir, ou sono entrecortado. Outro sintoma, déficit de concentração. E o mais comum deles, déficit de memória ou esquecimento. Não apenas os adultos estão experimentando sintomas de esgotamento cerebral através de uma mente hiperacelerada, patrocinada pela hiperestimulação dessa sociedade digital, mas também crianças e adolescentes. E o que é triste é que os pais estão sendo encorajados a procurar neurologistas e profissionais de saúde mental, como psiquiatras, para que eles prescrevam drogas da obediência para um problema que nós causamos, confundindo a síndrome do pensamento acelerado com a hiperatividade. Hiperatividade atinge 1 a 2% das crianças e adolescentes e tende a haver um viés genético, um pai ansioso, irritadiço ou tenso, desde a sua infância. Ou então uma criança que nasceu prematura. Mas por que cerca de 70%, 80% ou mais dos alunos estão apresentando sintomas da síndrome do pensamento acelerado? Porque nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Reitero, o que eles têm não é uma hiperatividade genética. Eles não precisam de medicamentos. Claro, crianças e adolescentes que estão hiperansiosos podem até ser beneficiadas com medicamentos, mas grande parte dos nossos alunos, dos nossos filhos, não são hiperativos. Grande parte é vítima de uma hiperestimulação da mente humana, desenvolvendo uma hiperconstrução de pensamentos que geram uma inquietação, dificuldade de trabalhar perdas e frustrações, dificuldade de elaborar experiências, repetição dos erros, déficit de concentração e assim por diante. Por favor, essas crianças precisam das regras de ouro para educar filhos e alunos. Por isso que eu escrevi este livro, As 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. E por isso também que desenvolvi o primeiro programa mundial de gestão da emoção para crianças e adolescentes, chamado Escola da Inteligência. E uma boa notícia é que eu renunciei aos direitos autorais desse programa para ser acessível aos alunos do Brasil e de fora do país. E além disso, nós estamos adotando orfanatos ou casas de acolhimentos para dar para essas crianças abandonadas pelos seus pais a educação socioemocional, para o seu eu filtrar estímulo estressante, para o seu eu proteger a sua mente, para o seu eu trabalhar perdas e frustrações, para que eles não se autoabandonem. E também estamos estabelecendo um convênio com líderes da Polícia Federal, em destaque com a Academia de Polícia Federal, para adotar algumas das escolas com alto índice de vulnerabilidade ou de violência, para também que o programa Escola da Inteligência, esse programa de gestão da emoção, gratuitamente possa ajudá-los a não desistirem da vida, mas ter um caso de amor com a sua saúde emocional. Transformar os dias mais tristes da sua história nos momentos mais solenes da sua vida. Libertar o seu imaginário, como ele disse, pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, se reinventar no caos e também proteger a sua mente. Como é que nós protegemos a nossa mente? Quais são as ferramentas vitais? Quais são as regras de ouro para que possamos ter uma mente brilhante na sociedade estressante e para que possamos formar filhos e alunos livres nessa sociedade ansiosa? Número 1, nós temos de aprender a nos doar, diminuindo a expectativa do retorno. Porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. Doe-se sem medo, mas, por favor, diminui a intensidade do reconhecimento.
Número 2, por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Nós precisamos ensinar nossos filhos e alunos não comprar aquilo que não os pertence. Não ter um cartão de crédito ilimitado e entender que se alguém os feriu, ele é uma pessoa que foi ferida ao longo da vida. Isso não resolve o problema do agressor, mas protege o agredido, que é vital para termos uma mente saudável numa sociedade altamente competitiva e exteriorizante. Número 3, para proteger a mente, nós não podemos ser agiotas da emoção. O que um agiota financeiro faz? O agiota financeiro, ele empresta e cobra juros caros. E o agiota da emoção é aquele que se doa, mas cobra cara a fatura. São pais que são intolerantes aos seus filhos, são especialistas em dar broncas, especialistas em ser um manual de regras, de comportamento, são intolerantes às mínimas frustrações. Eles estão aptos para lidar com máquinas, mas não para formar mentes livres. Queridos pais, é vital que você não seja um agiota da emoção do seu filho. Por favor, uma das ferramentas mais importantes para desenvolver uma relação saudável é dar risadas, por exemplo, da Pit, P-I-T, picuinhas, irritabilidades e tolices. Ou seja, você deixa de ser um pai cartesiano que só desfere crítica, eleva o tom de voz, que pressiona os seus filhos e os abraça mais e os elogia mais. Você deixa de ser alguém que reage pelo fenômeno bateu, levou e usa a regra de ouro para celebrar os acertos. Porque uma criança hiperativa ou uma criança que tem a síndrome do pensamento acelerado, essas crianças precisam do nosso apoio. Temos que dar o melhor de nós para aqueles que têm pouco. E entre um comportamento e outro, irritadiço, tenso, existem vários comportamentos saudáveis que passam despercebidos aos olhos dos educadores, dos professores, dos adultos. E nós temos que celebrar acertos. Quando um filho teve 15 segundos de atitude calma, você tem que celebrar. Parabéns, meu filho, como você foi tranquilo. Quando ele foi generoso, 30 segundos, você fala, parabéns, meu filho, eu tenho orgulho de tê-lo como meu filho, de pertencer a essa família, de ser teu pai. Então você provoca o fenômeno RAM, registro automático da memória, o biógrafo não autorizado a arquivar na mente dele uma janela light, saudável, que promove a capacidade de se reinventar, a ousadia, a capacidade de acreditar na vida. Um professor, quando vê um aluno o contrariando, se ele entender gestão da emoção e conhecer essa última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos e o eu se torna autor da própria história, ele não vai comprar aquilo que não lhe influencia sua emoção. E ele olha nos olhos do seu aluno e lhe diz, Mário, João, Maria, você não é mais um número na classe. Eu tenho orgulho de tê-lo como meu aluno. E eu aposto que você vai brilhar na vida. Agora pense no seu comportamento. Quando um professor gere a sua emoção, ele resolve pacificamente os conflitos em sala de aula. Mas aonde estão os professores que gerem a sua emoção e não compram aquilo que não lhes pertence? E são autores da sua própria história e levam os seus alunos a registrar janelas lights quando o mundo desaba sobre eles. Nós precisamos, de fato, mudar a era. Da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. Da era das escolas cartesianas e racionalistas para a era das escolas que desenvolvem a educação socioemocional. Vejam bem, educação socioemocional e em destaque gestão da emoção é muito além do que os valores ética, responsabilidade, cidadania, transparência. Qualquer escola mediana deveria ensinar os valores, mas nós devemos ir muito além. Devemos dar musculatura emocional para os nossos filhos e alunos, ensinando as regras de ouro da gestão da emoção, ensinando-os a não terem medo da vida, nem das dores, mas escrever os capítulos mais importantes de suas vidas, nos momentos mais tristes da sua história,
como falei no meu livro Vendedor de Sonho e também foi transposto nas telas do cinema através do filme Vendedor de Sonho, dirigido pelo meu amigo Jaime Monjardim. Neste livro, eu falo que nós devemos comprar vírgulas para escrever os capítulos mais nobres, nos dias mais dramáticos. Você compra vírgulas ou coloca um ponto final na sua história? Quando você erra, você falha, você é um alto agiota da emoção, cobra demais de si mesmo, ou você se abraça, é teu fã, ou você torce por você e dá sempre uma nova chance para si? Cuidado, muitos de nós somos especialistas em colocar ponto final na nossa história, somos carrascos de nós mesmos e às vezes o fazemos com os nossos filhos e alunos, e às vezes também fazemos com a nossa parceira e com o nosso parceiro. Precisamos ter um momento de repensar a nossa história. Tal como eu tomei água, precisamos ter um momento para viajar para dentro de nós mesmos e refletir sobre as loucuras que nós temos cometido, os erros, os comportamentos anacrônicos, as atitudes atrozes. Bons pais, às vezes, causam traumas dramáticos, não irreparáveis, porque tudo pode ser reparável quando a vida pulsa. Mas, sem conhecer o biógrafo inconsciente, os pais, eles podem, no momento em que estão estressados, detonou o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, abriu uma janela traumática ou killer, quando o filho o contraria. O volume de tensão é tão grande que bloqueia a memória. Milhões de dados não são acessados para dar respostas inteligentes. Neste momento, 3 copilotos, gatilho, janela killer, fechou o circuito, a âncora asfixiou a capacidade de leitura, o Homo sapiens se torna Homo bios. Neste momento, nós nos tornamos predadores das pessoas que amamos. Há pais que dizem, você só me decepciona. Há professores que falam, você não vai virar nada na vida quando contrariado. E há casais que falam um para o outro de maneira atroz. Eu não sei porque estou com você até hoje. Eu não te suporto mais. Em 5 segundos você não faz um grande discurso, mas sobre o ângulo da gestão da emoção, em 5 segundos você pode acionar o fenômeno RAM, o biógrafo inconsciente, a arquivar de maneira atroz janelas traumáticas que não podem ser mais apagadas, apenas reeditadas, reescritas. Por isso, nós precisamos, de fato, das regras de ouro para educar filhos e alunos. Eu gostaria que você, pai, se achar que é importante o programa de gestão da emoção, conversasse com os gestores da escola do seu filho, com os coordenadores, porque é vital que essas crianças aprendam a proteger a sua emoção. É vital que o eu delas aprenda a dirigir o seu script. É vital que elas aprendam, por exemplo, uma ferramenta de higiene mental, a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Bom, você toma banho todos os dias, creio eu. Alguns tomam 2 ou 3 vezes por dia. Eu tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia. Tomavam um banho, quando ia se enxugar, sentia que a toalha estava suja, detonava o gatilho, primeiro o copiloto inconsciente, abria uma janela killer, ela se sentia suja, a âncora se fechava e ela voltava para o ritual, tomar um novo banho. Bom, fazer higiene é importante. Quando há obsessão, isso é doentio. Mas eu te pergunto, você tem feito higiene mental? Como é que nós fazemos a higiene mental? Você faz higiene emocional em relação aos sentimentos angustiantes e asfixiantes? Sentimento de culpa, de incapacidade, autopunição? Você tem ensinado os seus filhos a fazer a higiene emocional? Os pais percebem quando os filhos não escovam os dentes, mas percebem quando eles não fazem a higiene da sua psique? Uma das técnicas brilhantes que ensinamos no programa Escola da Inteligência, eu quero ensinar para você, é a técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, a crítica na psicologia e a determinação estratégica na área de recursos humanos. Todos os dias você deve duvidar de tudo aquilo que te controla, porque tudo aquilo que você crê te controla. Duvidar do controle do medo, duvidar do sentimento de incapacidade, duvidar
de que não consegue superar determinados limites, criticar cada ideia perturbadora, no silêncio mental, ninguém está ouvindo. É como escovar os dentes, inconsciente. Ou seja, é como você escovar os dentes nos solos da sua mente, não a nível inconsciente. O teu eu faz a nível consciente atitudes, comportamentos intelectuais que atuam no inconsciente. Porque você, quando faz o DCD, quando você duvida, quando você critica as ideias perturbadoras, quando você decide gerir a emoção, decide não ser escravo do que os outros pensam e falam de si, decide não ser escravo do sentimento de culpa, de autopunição, você então atua nas janelas traumáticas a nível inconsciente e as reedita. Consequentemente, está fazendo a higiene para reciclar o lixo da sua mente e da mente dos seus filhos e alunos. Se as pessoas do mundo todo fizessem diariamente técnicas como a do DCD, nós teríamos uma humanidade mais feliz, mais protegida. O nosso eu seria mais autor da nossa própria história. Teríamos muito menos suicídio. Aumentamos em 40% o índice de suicídio entre jovens de 10 a 15 anos. Um drama inenarrável. E eu quero dizer, há muitos anos eu tenho falado, mostrado a expansão do índice de suicídio e tenho dito que nenhuma criança, adolescente e adulto, quando quer morrer de fato, quer exterminar a vida. Todos eles têm fome e sede de viver, querem matar a dor, a angústia, a ansiedade, o conflito, o autoabandono. Portanto, não existe ideia de suicídio onde um ser humano de fato quer exterminar a sua própria existência. Nós temos que dar ferramentas para os nossos filhos e alunos para que eles façam o DCD, façam a higiene mental para que se tornem autores da sua própria história. Caso contrário, como lidarão com os estímulos estressantes? Veja o jogo mortal, atroz, Baleia Azul. Jovens que submetem a uma série de desafios mutilantes. O último é exterminar a própria vida. Por que submetem a esses desafios? Porque o eu não é treinado para dirigir o próprio script. O eu não é treinado para ser autor da própria história. O eu não é equipado, educado para gerir a emoção. Não é trabalhado para fazer a técnica do DCD e reciclar o lixo mental. É tempo de nós termos uma humanidade mais saudável. Uma em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Uma estatística quase que me leva às lágrimas, completamente asfixiante. Uma em cada 2 pessoas. Metade da plateia dos alunos estão expostas, metade da plateia dos times de esportivos, metade dos funcionários de uma empresa, dos colaboradores de uma empresa, metade dos professores de uma escola, metade da população mundial. É muito triste. Mas há esperança. Se nós mudarmos a era da educação, passarmos da era cartesiana para o eu, para a era do eu como gestor da mente humana, nós vamos deixar de conviver com esse lixo mental, lixo emocional, de maneira passiva, de maneira frágil e irresponsável. Nós vamos nos tornar ecologistas da mente humana, ambientalistas do território da emoção. E assim, cada vez mais, teremos mais condições de dirigir o script da nossa própria história. Eu quero terminar esta conferência, eu tenho muito para falar para vocês, muito. Eu vou responder algumas perguntas ainda, inclusive sortearemos, a partir das pessoas que enviaram as perguntas, 4 livros, As 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. E eu vou terminar falando sobre uma carta de amor no final do livro, que eu escrevi para você, pai e mãe, para você, educador. E antes disso, quero lhes dar uma grande notícia. Preocupados com a automutilação dos jovens, não apenas do Brasil, mas do mundo todo. Preocupados com jogos atrozes, com a ansiedade que está abarcando crianças e adolescentes. Nós estamos fazendo a maior campanha mundial para fazer com que os nossos jovens possam ser mais autores da sua própria história. Eu vou disponibilizar gratuitamente o meu livro Petrus Logos. Vou disponibilizar o audiobook Petrus Logos. Eu,
A Escola da Inteligência e a Audiobook, que é uma empresa especialista em audiobook, estamos disponibilizando milhões de acessos, não importa o número, dezenas de milhões, gratuitamente, para que você ouça esse livro. Um livro que tem levado jovens às lágrimas, mas não para a autopunição, para terem mais força, para escrever os capítulos mais importantes quando o mundo desaba sobre ele. A história de Petrus é muito interessante. Ela ocorre depois que é uma história cheia de aventura, cheia de momentos emocionantes, ocorre no futuro da humanidade. E o jovem Petrus, ele foi banido pelos seus amigos, foi execrado pela sua família, foi ferido, inclusive, pelas pessoas que deveriam amá-lo e abraçá-lo. Mas Petrus aprendeu a não desistir da vida. Petrus aprendeu a amar as vírgulas. Petrus aprendeu a desenvolver um eu que não se rende à dor, que não se mutila, que não se entrega, que não vende a sua paz por nada e por ninguém. Por exemplo, as jovens, eu sei, jovens maravilhosos, mas que quando rompem um namoro, eles entram numa angústia, num estado depressivo, se sentem abandonados. E o pior de tudo é que eles se auto-abandonam. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. E através do livro Petrus Logos, desse audiobook, vocês vão ver um jovem que passou pelo mais dramático caos, mas ele não se abandonou. Ele acreditou na vida, porque ele a considerou que vale a pena vivê-la como espetáculo único e imperdível, mesmo quando as pessoas não acreditam em nós, mesmo quando nós somos decepcionados afetivamente, mesmo quando o nosso romance é rompido. Jovens, vocês devem se levantar e dizer: a minha vida é um tesouro inestimável, vale mais do que todo o ouro do mundo, e eu preciso ser meu fã. Eu preciso dar tantas chances para mim quantas necessárias. Se eu cair, se eu quebrar a cara, se eu passar por dificuldades, eu vou me tornar mais forte, porque eu sei que eu vou utilizar o biógrafo inconsciente para escrever capítulos nobres, porque eu não vou deixar que o lixo mental dos pensamentos perturbadores, do apequenamento da minha mente, da autopunição me controle. Todos os dias farei a técnica do DCD para dirigir o meu próprio script. Quando assim você o faz, você escreve o script do palco da sua mente e o biógrafo escreve nos bastidores da sua mente, nas janelas do inconsciente. Assim você deixa de ser vítima e se tornará autor da própria história. Você, jovem que está me assistindo, espero que você possa ler o livro Petrus Logos e se beneficiar com as ferramentas desse jovem ousado, desse jovem aventureiro, desse jovem que fez da vida um show imperdível. Bom, quero terminar a minha conferência enviando uma mensagem para os pais e professores e depois, como lhes disse, responderei às perguntas. Ser educador não os transforma em celebridades, mas os transforma nos anônimos mais felizes do mundo, pais e professores. Ainda que a imprensa não os exalte, que o mundo digital queira descartá-los e as bolsas de valores não os valorizem, vocês são imprescindíveis para o teatro da humanidade. Nunca se esqueçam, os computadores transmitem informações, mas vocês ensinam a pensar. Os smartphones conduzem os usuários a se conectar com o mundo, mas só os educadores os ensinam a se conectar consigo. A inteligência artificial pode dar respostas rápidas, incríveis, mas a inteligência artificial nunca saberá lidar com a autoestima baixa, com a solidão, com a angústia, com o desespero, com a ansiedade. Nenhum computador vai sentir um sintoma psíquico. Também não vai sentir alegria, prazer, encanto pela vida, sonhos, porque sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz
pessoas autômatas que só obedecem a ordens. Portanto, pais e professores, vocês não são mais um número na multidão. Vocês são insubstituíveis e inesquecíveis. Muito obrigado, pais, por adiar alguns sonhos para seus filhos sonharem. Muito obrigado, professores, por deixar de dormir algumas noites para seus alunos dormirem bem. Sem vocês, o céu da humanidade não teria estrelas. E as primaveras emocionais da sociedade não teriam flores. Educar é semear com paciência e colher com sabedoria. A tarefa não é fácil, mas é possível. Muito obrigado por vocês existirem. Que vocês possam utilizar as regras de ouro para educar filhos e alunos, para formar mentes brilhantes nessa sociedade altamente estressante, ansiosa e intoxicante. Vou responder as perguntas agora. A Edna Vasconcelos perguntou: como fazer a desintoxicação digital? Parabéns, Edna, pela sua pergunta. A desintoxicação digital, ela gera uma dependência quase como que uma droga psicológica. Se você tira um celular de um adolescente ou de uma criança, e as crianças deveriam usar com muita infrequência celular até os 7 anos de idade, não esqueçam disso. Existe uma série de parâmetros que eu dou neste livro, As Regras de Ouro, para educar filhos e alunos, nas várias faixas etárias. Bom, se você tira o celular de quem usa pelo menos 2 ou 3 horas por dia, você vai ver sintomas da síndrome de abstinência, tal como quando se retira uma droga estimulante. Irritabilidade, humor depressivo, baixo limiar para a frustração, inquietação e excesso de tédio. Agora, como desintoxicar nossos filhos? Por favor, pais, uma das regras de ouro vital é você transferir o capital das experiências. Fale das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Fale das suas crises, dos dias mais dramáticos, para que os seus filhos também entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-los. Quando os pais se tornam extremamente interessantes, quando eles transmitem aquilo que o dinheiro não pode comprar, o capital das suas experiências, os filhos criam pontes e eles começam a desenvolver relações interpessoais saudáveis. Uma outra ferramenta importante, levar os filhos a terem contato com a natureza. Essa selva de pedra fria, essa selva de concreto, ela é artificial e ela é promotora da ansiedade. Jovens têm de ter contato com animais, jovens têm de sentir o cheiro da terra, crianças têm de ouvir o canto dos pássaros. Você tem de ensinar desde 1 a 2 anos de idade eles abrirem uma flor e perceberem um perfume e observar atentamente e embevecidamente a anatomia, os contornos. Isso é contemplar o belo. Contemplar o belo é fazer muito do pouco. Ser miserável do ponto de vista emocional é fazer pouco do muito. Eu quero dizer com muita tristeza, estamos na era dos mendigos emocionais. Mesmo crianças e adolescentes morando em belos apartamentos, mendigam o pão da alegria porque não contemplam o belo, não têm contato com a natureza e os seus pais não desenvolveram habilidades para transferir aquilo que o dinheiro não pode comprar, o capital das suas experiências. Mais outra pergunta? A Roberta Prestes perguntou: síndrome do pânico é o mesmo que a síndrome do pensamento acelerado? Não. A síndrome do pânico produz uma ansiedade intensa também, mas são diferentes. A síndrome do pensamento acelerado é uma mente agitada todos os dias, a cada momento, hiperpreocupada, que sofre por antecipação, que às vezes rumina perdas, mágoas e frustrações. A síndrome do pânico, ela, diferente dessas experiências, desses sintomas, ela é uma pessoa, quando está, por exemplo, diante de uma notícia de que alguém infartou, ou quando ela tem uma pequena dor muscular no tórax, ou quando produziu um pensamento perturbador, ela aciona o gatilho mental, abre uma janela traumática ou killer, que tem pensamentos dramáticos, de que ela vai morrer ou desmaiar, e o volume de tensão é tão grande
que bloqueia milhares de janelas, fecha o circuito da memória, ou seja, desenvolve a síndrome do circuito fechado da memória. Naquele momento o cérebro compra que a pessoa de fato está para desmaiar ou está no último instante da sua vida para morrer. Portanto, há uma implosão de ansiedade e ela desesperadamente tem sintomas que a fazem lutar ou fugir do seu predador, mas não há um predador físico, não há uma fera, não há uma serpente, o predador está na sua mente, é uma imagem falsa de que ela vai morrer ou desmaiar, mas a emoção compra como se fosse real. Portanto, ela tem taquicardia, aumenta a frequência respiratória, suor excessivo e uma nuvem de substâncias metabólicas, tudo isso levando a ter uma reação surpreendente para preservar a vida, e essas pessoas vão para os pronto-socorros, para os cardiologistas e passam de médico em médico e assim por diante. É importante fazer tratamento psiquiátrico e psicológico, psicoterapêutico quando alguém tem síndrome do pânico, mas a técnica do DCD complementa o tratamento todos os dias. Se uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela impugna cada pensamento perturbador, duvida das ideias que a controla, de que ela vai morrer, critica as suas emoções tensas e angustiantes e determina estrategicamente não ser escrava do movimento de pensamentos e emoções que a encarceram, ou seja, se ela faz o seu silêncio mental todos os dias, ela tem possibilidade de, fora dos consultórios de psiquiatria e de psicologia, reeditar as janelas da memória, complementando o tratamento. Então, higiene mental, mais uma vez, é importante não apenas na prevenção de transtornos psíquicos, mas também como complemento do tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico. Márcio Arruda perguntou: como se aproximar de um filho? Obrigado também pela sua pergunta, Márcio. Se aproximar de um filho precisa de estratégia, principalmente se o filho ele for arredio, tenso, ansioso, se ele não te admirar. Nunca esqueça, Márcio, e dezenas de milhares de pais que estão me vendo, por favor, amor só se sustenta se houver admiração. Vinícius de Moraes disse que o amor seja eterno enquanto dure. Nada tão belo, nada tão ingênuo. Na verdade, que o amor seja eterno enquanto eu giro, enquanto eu administro a minha emoção. Se eu não gerir a minha emoção, eu não vou conseguir provocar admiração no outro. Como é que eu faço para que minha parceira me admire? Eu tenho que investir nos seus sonhos, eu tenho que aplaudir os seus acertos, eu tenho que dizer que eu aposto nela, eu tenho que parar de ser um manual de regra que a critique, que aponte falhas, eu tenho que dizer de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Ou seja, eu tenho que ser um construtor de janelas light. Como é que eu vou conquistar um filho também difícil, distante, que não me admira? Eu também tenho de surpreendê-lo. Eu tenho de deslocar a âncora da memória lá nos solos do inconsciente que está fixa em janelas traumáticas. E como eu faço? Sendo empático e sendo carismático. Por exemplo, eu digo para um filho: filho, papai aposta em você. Você pode ter me decepcionado, mas eu tenho certeza que você vai brilhar na vida. Muito obrigado por existir. E você pode até, inclusive, fazer algo mais surpreendente, fazer uma festa de aniversário em data não esperada. Ah, mas o aniversário dele vai ser daqui 6 meses? Ótimo! Você prepara uma festa, chama os amigos e ele vem. E de repente todo mundo canta parabéns. Parabéns para você. Mas o aniversário dele vai ser daqui 6 meses. Imagine o biógrafo arquivando janelas lights. Puxa, estão apostando em mim, acreditando em mim, me valorizando no momento fora de data especial. Aí o pai toma a palavra e lhe diz: filho, nós não estamos aqui fazendo essa festa porque hoje é o seu aniversário, mas porque todos os dias o papai é um privilegiado por ser seu pai, por tê-lo em minha família. Obrigado por existir. Quando nós surpreendemos, encantamos, construímos pontes, a admiração se torna a base do amor. E quando a admiração, o amor é sustentável. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado por me ouvirem. Eu sonho que vocês sejam sonhadores. E se sonharem, não tenham medo de falhar. E se falharem, não tenham medo de chorar.
E se chorarem, repense suas vidas, mas não desistam. Deem sempre uma nova chance para si mesmo, bem como para os seus filhos, para os seus alunos e para a pessoa que você escolheu para dividir a sua história. Um beijo no coração do Augusto Cury.